Fala, Sagitariano de Sol, Ascendente, Lua e Vênus. Agradeço, né, por você estar aqui. Eu vou fazer uma leitura... Eu vou considerar essa leitura como uma leitura atemporal, porque como hoje já é dia... Nem sei que dia que é hoje, eu acho que dia 11, 12, 13 talvez. Eu ia colocar para dezembro, só que pode ser que você já esteja vivendo, ou você já viveu, ou talvez ainda vá viver. Então, eu vou deixar essa leitura como atemporal, apenas com o nome e o título. E aí, considera a partir do momento que você chegar aqui, porque aí eu acho que vai fazer sentido para você. Tudo bem? Vamos lá. E aí, Tarô, me fala qual é a energia central desse sagitariano. O eremita. Vou tirar todas as cartas e aí depois eu vou lendo. Quase pulou uma aqui, hein? A estrela. O enforcado. Cinco de paus. Opa! Dois de ouros. Dois não, 8. 8 de ouros. Opa! Caíram 2. 3 de copas. 2 de copas. Pajem de paus. Dez de paus. Minha garrafa acabou de entornar no chão, gente. E a morte, que acabou de pular aqui no chão também. Só um minutinho. Meu vídeo de estreia e já a garrafa já caiu no chão. Mas vamos continuar aqui, depois eu limpo. Então, gente, vamos lá. Bom, Sagitariano, você pode estar se sentindo aí num momento onde você está tendo que procurar em você mesmo, às vezes, respostas para alguma coisa, às vezes
maneira de aprender a lidar com adversidades ou com questões que você tem dúvida, né? Que às vezes, por exemplo, você tem uma questão com você, né? E às vezes a gente passa por uma situação onde a gente acha que aprendeu alguma coisa, que entendeu alguma questão ou que sabe lidar, mas aí ela chega e a gente vê que a gente não aprendeu, que a gente não sabe. Não é que não tenha aprendido, na verdade. Mas às vezes. A gente acha que aprendeu, mas aí vê que a situação por si só pode ser desafiadora, independentemente se a gente já passou por ela, né, e conseguiu ultrapassar o obstáculo ou não. E aí você tá tendo que buscar dentro de você aí uma maneira de conseguir reverter, né? Reverter ou achar uma luzinha que te auxilie nesse processo. Só que você pode estar sentindo que tem... entendi. Eu acho que você tá sentindo que isso que eu falei de estar procurando em você alguma resposta para alguma situação, né, que você já passou. Ou às vezes nem é necessariamente uma situação que você já passou, mas alguma situação que você achou que tivesse molejo aí, jogo de cintura para passar, sabe? E aí você pode estar tendo dificuldade com isso justamente por ter pensado que você já tinha conseguido lidar com essa situação de alguma forma, né? Que você sabia, que você já tinha esse domínio, né? De caramba, eu já fiz isso, eu já passei por isso, já vivi essa situação e por que eu não tô sabendo lidar? Sabe? E aí isso pode estar te deixando meio confuso e pode estar te gerando às vezes é, te trazendo à tona, na verdade, muitas questões suas internas. Tipo, as sombrinhas, sabe? As famosas. Aquelas que a gente, às vezes, afasta, mas elas vêm. Principalmente em alguma situação específica, assim, de... Quando tá mais caótico mesmo, a gente tá passando por um desafio, uma situação, e quando a gente começa a procurar dentro da gente, a gente acha não só coisas positivas, mas todo tipo de coisa que existem dentro de nós. Então, eu acho que é isso. E aí, na sua cabeça, esse processo pode estar soando meio como se estivesse se sentindo de castigo, sabe? Tipo, falando, caraca, como que eu tô passando por isso? Por que estou passando por isso? Por que tem que ser desse jeito? Só que você tem que, né, perceber em você, ou perceber nas circunstâncias da sua vida, que é um momento de buscar em você uma outra forma de lidar com isso, uma outra perspectiva de lidar com a situação. A vida, o universo, os deuses, seus mentores, no que quer que você acredita, simplesmente estão te convidando a buscar dentro de você, só que você não pode fazer isso da maneira que você costumava fazer. Você tem que fazer isso de outra forma. Você tem que buscar dentro de você, né? De outra forma, você tem que olhar de outra maneira o que você está experienciando agora. Porque se a gente vive uma situação que a gente de alguma forma já viveu e não sabe, não é que não sabe, mas quer passar por ela da mesma forma que a gente já passou um dia, a gente vê como é às vezes conflituoso e dificultoso porque a resolução disso às vezes não é da forma que a gente gostaria, e sim da forma antiga, sabe? E aí nesse momento você pode estar se sentindo meio que acuado, meio que confuso mesmo, com medo, sentindo que você não tem controle de nada, sentindo que você tá preso, entende? O que pode o que pode gerar aqui confusão, né? Tipo, essa sensação de como se porque quando a gente tá numa situação que é conflituosa ou que exige mais, que a gente precisa se desafiar, e quando a gente sente que isso é um grande desafio, as coisas ficam muito maiores, certo? A gente começa a ver as coisas numa proporção muito maior. E é óbvio que eu não estou dizendo que não existam problemas, não existam questões realmente graves e tudo mais.
Acho que cada um consegue avaliar aí na sua situação e entender mais ou menos como é que funciona, né, pra você. Eu tô olhando pra cá, mas a câmera tá aqui. E aí você pode estar sentindo que as coisas em volta, as situações, às vezes até as pessoas, tudo é um desafio, tudo é uma grande dificuldade para conquistar, tudo é uma grande. Tudo é um grande empecilho, tudo é muito difícil de ultrapassar, sabe? E aí você sente como se tivesse que ficar brigando o tempo todo, sempre tendo que fazer esse esforço muito grande para conseguir sair de uma situação ou superar ela. É, talvez aqui ahn, seja algo relacionado a algum tipo de trabalho, de projeto. Talvez você tenha percebido que, né, quando a gente começa alguma coisa, requer muito da nossa. Como é que eu posso dizer? Requer muito da nossa capacidade também de lidar com as advertências das coisas. Né? Eu acho que talvez em algum momento da sua vida você tenha sentido que você, né, tipo, eu vou fazer isso, vou fazer acontecer, vou colocar a mão na massa, né, tô iniciando alguma coisa, tô indo, e aí você pode ter aparecido pra você alguma questão que tenha te travado, ou tenha te parado de alguma forma, né, que tenha te não é necessariamente bloqueado, mas é justamente isso. Quando a gente tá nesse processo de começar alguma coisa, requer a nossa. Gente, eu esqueci a palavra. Requer a nossa. Disciplina é a palavra. Lembrei. E aí, você pode ter, né, já colocado essa disciplina, tipo, não, vou fazer isso dessa forma e tudo mais, né, tô sentindo que o caminho é por aqui, mas aí você, às vezes, se depara com alguma coisa que te desestabiliza e que muda, às vezes, a forma que você tá enxergando aquela situação, entende? E aí, né, a gente costuma ficar meio se sentindo, como assim? As coisas não dão certo pra mim, eu não consigo fazer nada. Aquela, né, quando a gente às vezes aumenta tudo, né? Tudo fica maior e às vezes isso trava a gente, isso coloca a gente numa situação de reavaliação, reflexão, sabe? De rever mesmo o que tá acontecendo. Só que isso eu não sinto aqui que seja uma coisa ruim, né? Não é uma coisa pra te fazer mal. É algo que tá pedindo pra você reavaliar justamente pra você aprender a lidar com essa situação de outra maneira. Porque se você consegue arrumar uma nova forma de fazer alguma coisa, né? Às vezes com uma atitude ou com um pensamento, não se deixar levar muito pelas vozezinhas que ficam ali, sabe? Você consegue ultrapassar e sem se cobrar muito, sem se, enfim, exigir demais de si também, porque eu acho que isso pode estar rolando, eu acho que tem muito essa questão de ser mais uma coisa mental, assim, de amplificação dos fatos do que, de fato, algo acontecendo. E aí, quando você passa por esse processo, quando você, enfim, consegue lidar com essas advertências, com essas próprias questões internas que vêm para dar uma, né, para fazer a vida dar uma sacudidinha, jogar uma pimentinha ali, colocar uma cerejinha no bolo. é... Aí você descobre que você é capaz de fazer o que você quer fazer, você é capaz de ultrapassar, você comemora as suas vitórias, você comemora e as pequenas vitórias diárias, sabe? Não é às vezes muito grandioso, mas pode ser também. E você fica feliz com você, porque você consegue falar, porra, eu consigo. Desculpa o palavrão, mas às vezes vai sair.
eu consigo ultrapassar isso, eu consigo fazer dessa forma, eu consigo fazer da minha forma, sabe? Eu consigo lidar com isso, eu tenho esse poder. É, E às vezes você também pode não só ultrapassar isso de uma forma. De uma forma não, você não precisa fazer isso sozinho. Você pode lembrar que você tem outras pessoas, que você pode pedir ajuda, que você pode buscar informações e auxílio na internet, no Google, pesquisar sobre o que você tá precisando, o que tem aí que tá te às vezes travando e que tá te deixando paralisado, paralisada, paralisade, que você pode buscar referências, né, para fazer das pessoas, dos amigos, de quem quer que seja que você tenha aí na sua vida, ou sozinho mesmo, procurando, pesquisando, para você ir criando, não é criando, mas buscando mesmo informações de coisas que você pode fazer para aprender a lidar com alguma situação, sabe? E aí depois você descobre que você consegue, que é possível fazer isso. E que na maioria das vezes a gente fica mais preso num estado do que mental, do que de fato em alguma coisa que a gente acha que não pode ultrapassar. E aí você descobre que você é vitorioso, vitoriosa, que você consegue ultrapassar as situações, as barreiras, e você comemora, você fica feliz, né? E é isso, gente. Eu acho que tem muito aqui uma questão de buscar parcerias e pessoas para conseguir te ajudar aí em alguma situação que você está passando, né? Seja para uma conversa, seja para falar o que você quer falar sobre, seja para te ajudar em algum quesito de trabalho ou emocional, sabe? Essas coisas. E é ir, né? É ir sem receios, é fazer, simplesmente não ficar racionalizando tudo, simplesmente fazer, né? E eu acho que quando você faz esse movimento, né? Porque aqui tem o Pajem de Paus também. Quando você faz esse movimento, você descobre que você às vezes só precisa dar uma pimentadinha aí na sua forma de lidar. Não é de lidar, na verdade, na forma de ir buscar as informações que você precisa buscar. Entende? Você pode. Às vezes a gente tem que incorporar uma persona nossa que é aquele desejo mesmo de fazer e acontecer. Se eu tenho uma situação para resolver, eu vou resolver essa situação. Se eu tenho isso para falar, isso para fazer, isso para buscar, qualquer coisa desse tipo, eu vou, sabe, no meu mais profundo desejo, realizar isso que eu quero realizar, independentemente de se vai dar certo ou não, se vão gostar ou não vão e tudo mais. É só mesmo, eu acredito, que tomar cuidado com ficar preso nesse estado, ficar apegado num estado mental, ficar apegado numa ideia sobre si, que a gente traz isso, né? Mas tentar se ver de outra perspectiva, se ver de outra forma e soltar, sabe? Não ficar se baseando, né, nas experiências passadas com o que está acontecendo agora, né? Sempre se trazer para o presente. É difícil, não é fácil, mas tentar fazer esse exercício de sempre se trazer para o presente, não se levar para o passado, para que o passado não tenha uma força mesmo em cima, né, de você, que aí traz aquela sensação de tipo, eu já fiz isso, não deu certo, me sinto cansado, me sinto cansada, não consigo, tô exausto de tentar, morrer na praia, sabe? Só que muitas vezes a gente. Óbvio que tem uma referência do passado, isso é inegável, pode acontecer, né? Mas é tentar ver por essa ótica e tentar pensar na sua situação, no que está acontecendo na sua situação em volta de você, nos fatos, sabe? Tentar tirar um pouco essa coisa que a gente traz, né, do passado, de ficar preso ali segurando uma coisa e simplesmente ir, sabe? Fazer esse exercício, vai,
tenta não se segurar no que pode estar machucando, né? Porque também a gente tem essa tendência a segurar coisas que não precisam. E isso acaba bloqueando inúmeras outras coisas que podem vir pra gente de alguma forma. E aí, fazendo esse exercício... Esse exercício não, né? É um exercício, né? Diário mesmo. A gente tem a tendência a achar que as coisas, elas são estáticas, né? Só que a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz é diário, né? É sucessivamente. Principalmente, por exemplo, se você pega uma dor que você tem de alguma questão, algum trauminha, alguma situação aí que te machuque, que te deixe com medo, né? Você percebe que a gente, né, que você traz essa questão, ou seja, todo dia essa questão tá junto com você, né? É diário. É... E aí, se a gente às vezes vive num mundo, num tipo de programação mental onde a gente tá sempre se desvalorizando, com medo, às vezes se colocando em situações que não são muito agradáveis e tal, a gente traz isso. É uma reprodução, né? É algo que a gente faz ali e automaticamente não percebe. Então, para você criar hábitos mais saudáveis e bons para você, diariamente, você tem que desaprender o que você achou que fosse o bom e o certo para você e reaprender, refazer coisas para conseguir ali chegar onde você quer, se sentir bem consigo, enfim, sabe? É dessa forma. Entende o que eu tô falando? Eu espero que esteja tudo certo. E aí aqui eu vejo que sim, sabe? A morte, gente. A morte é a carta, sim. Eu inclusive amo essa carta. É a transformação, é a necessidade de transformação, é a necessidade de reformular tudo, de refazer, de se observar, de rever o passado, rever a forma que você trata as pessoas, que você lida com as coisas, que você lida com o mundo e refazer isso, quebrar, matar o que não faz mais sentido pra você e seguir, sabe? Se transformar mesmo, virar fênix. Eu acho que é muito essa vibe aqui. Eu acho que é isso. Eu espero que tenha feito sentido. Né? Se você gostou, você deixa um comentário, deixa uma curtida, me fala se fez sentido. Tô aberto aí aos feedbacks, enfim, todas as mensagens também. E é muito legal poder estar aqui, enfim, nessa troca. Eu espero ter ajudado também de alguma forma. Obrigado, viu?